Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18. Atente para a palavra de Deus. Veja o que diz as Escrituras Sagradas. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, diz a palavra, irmãos, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo, Tu és o Deus eterno, soberano, e que é o nosso Pai que cuida de nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos faz entender a Tua palavra. Nos ilumina com Teu Espírito Santo, aplicando também, meu Senhor, a Tua palavra no mais íntimo da nossa alma. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Podeis sentar. O Natal é muito mais que festas, luzes e presentes. O Natal é muito mais que festas, luzes e presentes. O Natal narra o fato histórico do nascimento de Jesus Cristo, do único Deus que saiu da eternidade, veio a este mundo, entrou na história para nos redimir nessa história e um dia nos levar para a eternidade. O texto que nós acabamos de ler narra esse fato histórico, narra o Natal. Essa narrativa do evangelista Mateus é marcada por acontecimentos gloriosos, porque você vai perceber no versículo 18 que o Espírito Santo age, interferindo assim na história. Você vai perceber que Deus fala a partir de um anjo para José, manifestando assim um ato glorioso. Você vai perceber também no texto que poderosamente a promessa de salvação é apresentada, de um Messias que vai salvar o seu povo dos seus pecados, do nascimento de um menino a partir de uma virgem, concebido e gerado pela obra do Espírito Santo. São acontecimentos gloriosos, características gloriosas, marcas gloriosas. O Natal, portanto, revela essa glória de Deus, essa manifestação gloriosa, essas marcas gloriosas. E é sobre isso que eu gostaria, meus irmãos, de tratar nessa noite, a glória do Natal. Por que o Natal é glorioso? Primeiro, porque o Natal narra o milagre
de Deus. O Natal narra o milagre de Deus. Acompanhe o texto comigo, veja o que diz o versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, isto é, eles não haviam tido nenhum tipo de relacionamento conjugal, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. A doutrina que é aqui, irmãos, apresentada pelo evangelista Mateus, é chamada de o nascimento virginal de Cristo. Diferentemente das outras crianças, Cristo nasce pela obra do próprio Espírito. Cada criança que nasce é uma criatura totalmente nova. Entretanto, Jesus Cristo, desde a eternidade, é. O evangelista João afirma que ele estava com Deus, ele é Deus, e todas as coisas foram criadas por intermédio dele, que é Cristo Jesus. Jesus Cristo é o Deus eterno, existia antes de Maria, existia antes de José, já existia antes de toda genealogia apresentada por Mateus aqui no capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Ele veio ao mundo por meio de uma mãe terrena, mas sem ser gerado por um pai terreno. Assim, como dizem os estudiosos, ele veio por um milagre do Espírito Santo. Jesus foi concebido no ventre de uma mulher, no ventre de uma virgem, no ventre de Maria. Isso, portanto, mostra o milagre do Natal. O Natal, portanto, é glorioso, porque o Natal é o milagre de Deus, algo que é inexplicável, algo que é inédito, algo que transcende o ordinário, algo que é fora do comum, ou seja, é algo extraordinário, algo que é transcendente, é revelado na narrativa de Mateus acerca do nascimento. É um milagre de Deus. É uma intervenção de Deus. É um milagre que acontece no ventre de uma mulher. Esse milagre também, irmãos, é respaldado aqui no texto pelo fato do Senhor falar com José, porque veja o que diz ainda o versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, Josué, para proteger a imagem de Maria, resolveu deixá-la. Porque poderiam tratar de uma questão errada, pensar uma questão errada. Então, José deixa Maria. Entretanto, veja o que diz o versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas o milagre acontece. O anjo do Senhor aparece para José e diz: José, filho de Davi, não temas, porque o que foi gerado no ventre de Maria é do Espírito Santo. Do anjo vindo, intervindo na história, orientando José claramente, audivelmente, dizendo: não tenha medo, porque isso é obra do Senhor. Isso é obra do Espírito. Isso revela, portanto, o milagre, irmãos. Nós cremos em milagres. Nós cremos no Deus que opera maravilhas. Nós cremos no Deus que opera sinais, prodígios. O Natal, portanto, nos relembra acerca desse milagre acontecido aqui, mas também do milagre que acontece diariamente na nossa vida, no meio da igreja, diariamente nos nossos corações, através da palavra, da intervenção do Senhor, da direção do Senhor, da graça do Senhor.
Isso nos faz, irmãos, pensar e entender que o Cristo que nós cremos, o Deus em que nós cremos, é um Deus que opera milagres, é um Deus que opera maravilhas. O mesmo Deus que operou esse milagre no passado, é o mesmo Deus também que pode operar milagre na nossa vida hoje. Não no sentido de fazer novamente isso, né, do Espírito gerar o Messias no ventre de uma mulher. Não nesse sentido, mas o princípio. O princípio é que Deus faz milagres. Que Deus intervém na história, que Deus nos orienta, que Deus nos conduz, que Deus manifesta o seu extraordinário, que Deus manifesta algo que é incomum para nós, que nós não somos guiados por vistas, nós somos guiados pela palavra, pelo milagre, pela intervenção de Deus, pela providência de Deus, de que aquilo que é impossível para nós, não é impossível para Deus, porque cremos em um Deus que opera milagres. Que aquilo que é difícil para nós não é difícil para Deus, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. De que o nosso Deus, o Deus em que nós cremos, irmãos, é um Deus que opera de fato aquilo que nós não podemos imaginar, nem pensar. Que Ele pode nos surpreender, que Ele pode abrir as portas do nosso coração, da nossa vista, do nosso entendimento, para contemplarmos o seu agir. Nós cremos em um Deus que opera milagres. Segunda verdade. O Natal é glorioso, porque o Natal expressa a salvação de Deus. O Natal é glorioso porque o Natal expressa a salvação de Deus. Veja o que diz o versículo 21, vamos ler todos juntos em uma só voz. Vamos lá? Ela dará... Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Perceba as diretrizes para este homem, este varão. Ela dará à luz a um filho, de fato isso vai acontecer. Não é uma alternativa não acontecer. Vai acontecer. Não é uma possibilidade. Não depende de você, Maria. Não depende de você, José. Deus está dizendo, ela dará à luz ao filho. Isso vai acontecer. É a obra da redenção vindo ao pecador. É a obra da salvação chegando na história. Disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos ele veio, estava planejado, e o plano é executado. Plano de salvação, plano de redenção. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E o termo Jesus significa Salvador, ou o Senhor salva, que é uma transliteração do hebraico para o grego, do nome Josué, que significa literalmente Adonai salva, o Senhor salva. E então ele explica, salvará o seu povo dos seus pecados. Então o plano da salvação vai acontecer. Isso mostra, portanto, irmãos, que o plano da salvação, já apresentado aqui no Natal, que expressa a salvação de Deus, é um plano eficaz, é um plano poderoso, é um plano irresistível, é um plano diretrivo, é um plano que vai acontecer de acordo com as diretrizes do Senhor. Não existe nenhuma possibilidade do diabo, do mundo, da igreja, das pessoas mudarem esse plano. Esse plano não está condicionado ao homem, não está condicionado à igreja, não está condicionado àquilo que eu e você podemos fazer, ou aquilo que José ou Maria poderia fazer. Simplesmente Deus está dizendo através daquele anjo, vai acontecer. É o plano de Deus. É por esta razão, irmãos, que o plano de Deus apresentado no Natal, que expressa a salvação de Deus, e essa salvação que chegou ao meu coração, ao seu coração, e que vai chegar ao coração de outras pessoas aqui no bairro universitário, vai acontecer, vai avançar,
vai ser executado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai avançar. O poder de Deus apresentado aqui no plano é eficaz, é o poder da salvação. Eu não tenho dúvidas, irmãos. Eu não tenho dúvidas de que quando uma igreja ela está alinhada ao propósito de Deus, quando uma igreja está alinhada ao reino, quando uma igreja é saudável, bíblica, ela vai avançar. E o plano redentivo será executado a partir dessa igreja que está alinhada ao plano do Senhor. Perceba, eu não quero aqui dizer também que a salvação só vai chegar na vida do povo de Deus se essa igreja se manter fiel. Não. Porque se essa igreja aqui se desviar do caminho, Deus vai usar outra igreja. Deus vai usar outras pessoas. Deus vai usar outro instrumento. Porque o plano vai ser executado. Os eleitos de Deus vão ouvir a salvação e serão salvos. Porque o texto diz: salvará o seu povo dos seus pecados. Deus tem o seu povo, Deus tem os seus eleitos, e esse povo receberá a mensagem do Evangelho, e esse povo vai se arrepender dos seus pecados, e eles crerão em Jesus Cristo e receberão a salvação, a justificação. O plano de qualquer jeito será executado. Agora, se a IPBU ela estiver alinhada ao plano de Deus, como está, nesse trabalho de plantação, de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica, Deus então vai usar você, meu querido, vai usar você, minha irmã, para, através da sua boca, anunciar essa salvação para as pessoas aí fora. E então o povo de Deus, os eleitos do Senhor virão e crerão. O povo está sedento. O povo está sedento de igrejas que pregam a salvação. Chega de teologia da prosperidade. Chega de triunfalismo. Chega de vitórias circunstanciais e materialistas. Chega de evidências estranhas à palavra de Deus, que não tem respaldo bíblico, dizendo que é do Espírito Santo. Chega de misticismo, chega de sincretismo. O que nós precisamos anunciar é a salvação que vem de Jesus Cristo, o evangelho simples e verdadeiro, que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e que esse nome precisa ser anunciado, pregado, proclamado, para que pecadores se arrependam e creiam em Jesus Cristo e sejam salvos. Terceira verdade: o Natal acentua a fidelidade das promessas de Deus. Porque perceba o que diz a palavra do Senhor ainda no versículo 22. Vamos ler juntos, toda a igreja. Ora, tudo isto eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe será chamado pelo nome de Emanuel. É o que diz a palavra de Deus, que é uma referência ao livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mantenha a sua Bíblia marcada aí em Mateus, mas volte para o Antigo Testamento e abra no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 7. Versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e lhe chamará Emanuel. E lhe chamará Emanuel. Abra a sua Bíblia mais adiante no capítulo 9. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. Volte para Mateus. Mateus então registra no versículo 22, dizendo: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E então ele cita o texto de Isaías 7,14, tratando acerca do nascimento de Jesus. O Natal acentua a fidelidade das promessas de Deus. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. O menino nasceu, o Salvador chegou, o Deus se encarnou. Essa promessa do Messias, ela não é apenas predita pelo profeta Isaías, mas desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, essa promessa já é dada. Quando Adão e Eva eles pecam, então Deus dá a sentença para Adão, para Eva, e Deus fala que o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente, o Messias. O Cristo. O Cristo que veio para cumprir uma missão de acordo com a promessa do Pai. Na cruz do Calvário, diz o apóstolo Paulo, que Jesus Cristo está triunfando gloriosamente sobre principados e potestades, dando um golpe certeiro na cabeça da antiga serpente, ao ponto de outra ocasião Paulo afirmar: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, mediante a remissão dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, o sangue de Cristo está sendo derramado para de fato nos libertar do império das trevas e nos tirar da condenação eterna e nos brindar em novidade de vida, com vida eterna para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Isso tudo por causa das promessas preditas na antiga aliança. O Natal, portanto, acentua a fidelidade das promessas de Deus, e o mundo pode se levantar contra o agir de Deus, o inferno pode se levantar contra o avanço das promessas de Deus, as pessoas podem se levantar contra a palavra de Deus, mas, meu querido irmão, não adianta, a palavra de Deus vai se cumprir. Promessa e realidade para Deus são as mesmas coisas. Olhe, por exemplo, quando houve o anúncio do nascimento do Senhor, Herodes mandou matar todos os meninos de Belém, mas eles fugiram para o Egito. E diz a palavra, irmãos, que nada pode impedir o nascimento do Senhor. Ele nasceu. A promessa do Senhor vai se cumprir. E a gente pode aplicar esse princípio para as realidades espirituais que abrangem a nossa história. Deus está conosco, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso pastor, e isso está na palavra dele, e essa palavra, portanto, é realidade para nós. O Deus que veio para cumprir as promessas do Pai é o mesmo Deus que um dia voltará gloriosamente para buscar a sua igreja. Ele veio uma primeira vez e ele um dia virá uma segunda vez para buscar o seu povo. Ele veio primeiramente como menino, como servo, em um amor abnegado,
para dar a sua vida como servo sofredor para o seu povo. Mas na sua segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis, como um Deus glorioso, exaltado, à destra do Deus Pai. Ele virá, irmãos, de fato, para realizar justiça, para separar o joio do trigo, para dizer para os seus filhos: vinde, benditos do meu Pai, para o reino eterno. Mas também condenar ao inferno aqueles que são obstinados e soberbos, que não se renderam à mensagem do Evangelho. É por isso que a mensagem do Evangelho hoje é: invocai o nome do Senhor enquanto há tempo, porque um dia Ele voltará, irmãos, e nesse dia não haverá mais oportunidade. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, diante da promessa de que Ele voltará. Por quê? Porque o Natal acentua, meus irmãos, a fidelidade das promessas de Deus. Uma quarta e última verdade: o Natal expõe a presença eterna de Deus. Por que o Natal é glorioso? Porque o Natal narra o milagre de Deus, expressa a salvação de Deus, acentua a fidelidade de Deus e, por fim, expõe a presença eterna de Deus. Explica essa presença eterna do Senhor. Porque no versículo 23, diz a palavra: eis que a virgem conceberá e dará o quê? E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus conosco. O Deus que veio. O Deus que habitou entre nós. O Deus que se fez presente. E se faz presente. A presença de Deus aqui apresentada no Natal não é uma presença apenas momentânea, circunstancial, passageira. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos que estaria conosco até a consumação dos séculos. Embora Ele esteve presencialmente em corpo neste mundo, para sentir a nossa dor, para nos representar sendo perfeitamente obediente à lei de Moisés, e então ser o nosso segundo Adão, representando o povo em obediência, padecendo, sofrendo, sentindo de fato em sua pele as consequências dos nossos pecados, foi crucificado, sepultado, ao terceiro dia Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, intercede por nós, um dia voltará para nos buscar, e vai consumar então a sua história, o plano da redenção. Esse Deus, o Filho, o unigênito, espiritualmente está conosco todos os dias, sustentando a nossa vida, nos guiando, nos direcionando, dando paz ao nosso coração em meio às tempestades e nos batizando com força para vencermos os desafios da vida, como nós meditamos pela manhã. Esse Deus encarnado não se aparta de nós. Nós olhamos, irmãos, para a história da igreja primitiva em Atos, nós percebemos que o tempo todo o Senhor está com eles, o Espírito Santo está com eles. Em um momento de crise, quando o apóstolo Paulo está desanimado em Jerusalém, preso em Jerusalém, Deus então aparece para Paulo dizendo: Paulo, coragem, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que você deu testemunho em Jerusalém, você dará também em Roma. Ou seja, é o Deus presente constantemente em nossa vida, irmãos. O Natal, portanto, expõe a presença eterna de Deus, porque Ele veio a esse mundo, Ele está espiritualmente conosco todos os dias, e um dia o veremos face a face. É a presença eterna de Deus. Ele vai habitar literalmente, presencialmente conosco, conforme diz o livro de Apocalipse, né? A igreja adornada, vindo em direção ao noivo, e o noivo que é Cristo habitando com o seu povo. Veremos a sua face, veremos como Ele é. O Deus eterno, glorioso,
majestoso, poderoso, belo, santo, sublime, incomparável, gracioso, misericordioso, tremendo. Nós o veremos, porque Ele está conosco de agora até a eternidade. Eu gostaria de tirar, irmãos, 3 aplicações para a nossa vida. O Natal glorioso nos ensina que o nosso relacionamento com Deus é marcado por sua maravilhosa graça. O nosso relacionamento com Deus é marcado por sua maravilhosa graça. Porque é graça de Deus, irmãos. É graça de Deus o fato de Maria receber esse milagre. É graça de Deus o fato de José não abandonar Maria, porque Deus, por meio do anjo, vai segurar José. É graça de Deus, Deus enviar o seu filho para salvar o seu povo dos seus pecados. É graça o tempo todo. Se fosse depender de Maria, de José e do povo, estava tudo perdido, mas é Deus graciosamente se relacionando com eles. Da mesma forma é com a minha vida, com a sua vida. O nosso relacionamento com Deus não é pautado pela meritocracia, mas unicamente pela graça do Senhor. Segunda aplicação, o Natal glorioso nos ensina que a nossa trajetória nesse mundo é conduzida pelo cuidado de Deus. A nossa trajetória nesse mundo é conduzida pelo cuidado de Deus. Deus está cuidando de Maria, dizendo o que vai acontecer. Deus está cuidando de José, dizendo, não faça isso, porque o que é gerado é obra do Espírito Santo. Deus está cuidando deles, dizendo, vocês vão passar por aqui, vão passar por ali, vai acontecer isso. É o tempo todo o cuidado de Deus sendo aqui apresentado. Deus também está cuidando de você, irmãos. Está cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos. Os nãos do Senhor expressam esse cuidado de Deus. Os sims também dele expressam esse cuidado dele sobre a nossa vida. Deus está cuidando de nós. E o Natal, portanto, expressa também esse cuidado soberano do Senhor sobre cada um de nós. E a terceira e última aplicação é que o Natal glorioso nos ensina que a salvação que recebemos é fundamentada no sacrifício abnegado de Jesus. Diz a palavra, Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o Natal, irmãos, glorioso, nos ensina que a salvação que recebemos está fundamentada no sacrifício abnegado de Jesus. Ele se deu por nós, Ele morreu por nós. Ele nasceu, viveu para cumprir uma missão, se entregar pelos nossos pecados. Veja, salvação dos pecados. Salvação dos pecados. Os pecados que nos condenavam ao inferno foram pagos pelo sangue de Jesus Cristo no Calvário. Eles não têm mais poder sobre a nossa vida. A salvação está fundamentada na obra do sacrifício abnegado de Jesus. E não há nada maior que o sangue de Jesus Cristo. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, dizendo que nós precisamos conhecer e experimentar cada vez mais a glória do Natal. Esse Natal glorioso que narra o milagre de Deus, a salvação de Deus, que acentua o cumprimento das promessas do Senhor e como Ele é fiel, que expõe e apresenta a presença eterna de Deus. Nós precisamos sempre experimentar essas verdades natalinas. Mais que festas, luzes e presentes, o Natal narra este milagre, narra essa salvação, acentua a fidelidade das promessas do Senhor e, por fim, nos brinda com a exposição gloriosa da presença de Deus. Fiquemos de pé, vamos orar.